Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a responsabilidade dos servidores públicos no que se refere à esfera civil, penal e administrativa. Vale mencionar que o servidor público, como base da organização administrativa, ele é sujeito a três esferas de responsabilidade, como já disse: civil, penal e administrativa. E isso decorre do cargo, emprego ou função que ele exerce. Essa atribuição é conferida porque cabe a ele total zelo e atenção pela função que exerce, visto que ele é um braço do Estado. E isso tem totalmente sintonia, sincronia com os princípios da administração pública estampados no artigo 37. Bom, agora a gente começa a falar da divisão dessas responsabilidades de cada uma dessas esferas, começando pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela é de ordem patrimonial e vai decorrer do artigo 186 e 927 do Código Civil, que diz basicamente que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Vale dizer que tem que se distinguir, tá, a conduta do servidor público, porque ela pode ser causada, esse dano, diretamente ao Estado ou do servidor para com terceiros. Se esse dano é causado diretamente ao Estado, a responsabilidade do servidor vai ser apurada pela própria administração, que vai promover um processo administrativo onde serão asseguradas as garantias de defesa desse cidadão. E para os danos causados diretamente ao Estado, as leis estatutárias vão estabelecer os procedimentos que podem ocorrer, tá? E às vezes alguns deles até sem autorização judicial, seja para descontar no vencimento do indivíduo, para poder fazer o ressarcimento ao Estado, ao erário público, mas claro, preservando o caráter alimentar desse servidor. Agora, se esse dano é causado a terceiros, vai se aplicar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, onde o Estado vai responder objetivamente, ou seja, independente da culpa ou do dolo, ele vai ter que dar conta disso, de pagar o prejuízo ao terceiro. Naturalmente, a gente vai ver isso mais adiante, vai nascer um direito regressivo do Estado de depois cobrar isso do servidor que causou esse dano, desde que tenha agido com culpa ou com dolo. Ainda no que tange a apuração da responsabilidade civil, o Estado faz a apuração, tá, do grau de comprometimento daquele agente público e vai exigir a reposição desses valores. Mas o servidor só é de fato punido se ficar caracterizada culpa ou dolo, ou os demais elementos, que é a conduta, o dano e o nexo de causalidade, ou seja, se no ato que ele promoveu houve um nexo entre a sua ação e o prejuízo causado, e se ele de alguma forma cometeu algum ato de negligência, de imperícia ou de imprudência. Então, a administração paga a reparação com base na responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente da culpa do dolo, e depois ela vai fazer a apuração, um direito regressivo, sobre o servidor. Só que ela vai ser obrigada, quando apurar junto ao servidor, não apurando com uma presunção objetiva com relação a isso, mas sim subjetiva. Há que se ter, portanto, a comprovação que a conduta do indivíduo, do agente público, foi eivada de dolo ou culpa. Se não se conseguir verificar, se não se conseguir comprovar que há dolo ou culpa no ato do indivíduo que causou prejuízo ao Estado, a terceiros, não haverá o que se falar, portanto, em direito à reparação do servidor para com o Estado. Vale mencionar também que, mesmo aquele servidor que não é efetivo e que está transitoriamente, mesmo que sem remuneração, ou que exerça mandato, cargo, emprego ou função em qualquer órgão do poder estatal, praticar ato de improbidade administrativa, estes atos poderão ser passíveis de responsabilidade administrativa, civil e penal. Ou seja, mesmo que o indivíduo seja transitório, que não tenha remuneração, ele pode sim cometer algum ato passível de responsabilização nessas esferas. Vale destacar ainda que a ação civil de reparação de dano ou decreto de perda dos bens havidos ilegalmente
determina o pagamento do dano ou a reversão dos bens em favor da administração prejudicada. Isso nos casos de improbidade administrativa. A gente muda o foco agora para poder falar sobre a responsabilidade penal do servidor público quando do exercício do cargo. O servidor comete crime quando no exercício da atividade administrativa, quando incide em qualquer uma das condutas previstas no artigo 312 a 326 do Código Penal. Isso mesmo sendo servidor efetivo ou em emprego público. Daí o nome crimes funcionais, tá? Que é a previsão do título do Código Penal. E a definição de servidor público no âmbito de responsabilização penal tem a sua definição no artigo 327 do Código Penal. E é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exercer cargo ou emprego ou função pública, vai se equiparar a funcionário público, mesmo que esteja diante de emprego ou função em entidade paraestatal e que trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Ou seja, todo aquele indivíduo que presta serviço de natureza pública, seja ele transitório ou mesmo sem remuneração, é considerado servidor público e passível de responsabilização penal. Vale destacar ainda que não apenas o Código Penal traz punições criminais ao indivíduo servidor público, mas também há leis federais no mesmo sentido, que estipulam condutas criminosas para servidores públicos. Temos, por exemplo, a Lei 4.898, de 65, que arrola condutas qualificadas como um abuso de autoridade. Ou mesmo a Lei 866, de 93, referente à Lei das Licitações, que menciona condutas dos agentes que são classificadas como infrações penais. A responsabilidade criminal tem sua apuração efetivada diante a propositura de ação pelo Ministério Público. Ação essa naturalmente penal. Ela traz repercussões na esfera da responsabilidade administrativa e civil, tendo em vista que ela pode já ter estipulado os valores de reparação no que diz respeito aos danos cíveis, né, da responsabilidade civil, mas também se ela trouxer uma absolvição, caso em que essa repercussão pode ser favorável para o processo administrativo ou mesmo para a responsabilidade civil, isentando um e outro de trazerem uma condenação efetiva para o servidor. Então a sentença penal ela tem um peso muito grande, porque ela pode inclusive trazer o valor da indenização a ser paga da esfera civil, ou pelo menos do mínimo que deve ser pago. Foco agora para falar da responsabilidade administrativa. Essa aqui das duas anteriores é aquela que cabe diretamente ao Estado fazer essa apuração. E, por sua vez, ela deve ter sua previsão no estatuto onde o servidor é ligado. E essa gradação vai conforme estatuto. Podemos ter estatutos onde se estipula-se a advertência, suspensão e efetivo afastamento, como podem haver outros sem a necessidade de advertência, direta suspensão e expulsão. Há que se perceber também que muitas das vezes a figura da responsabilidade administrativa também vai trazer consequências lógicas para a apuração de uma responsabilidade criminal ou civil. Por exemplo, o indivíduo que é pego praticando peculato, ele será punido em ambas as esferas. Tá? Ou mesmo uma conduta desidiosa por parte do indivíduo, servidor público, pode trazer consequências de uma responsabilidade civil, por exemplo, em caso de trazer problema a terceiros. Vale mencionar também que essas infrações administrativas elas são apenadas com sanções de mesma natureza, chamadas de sanções disciplinares, e são postas pela própria autoridade administrativa. Como eu mencionei no slide anterior, a esfera federal ela vai trazer no artigo 127 aí da Lei 812 de 90, espécies de sanções disciplinares, que são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo de comissão ou destituição de função comissionada, mas não necessariamente todo estatuto trará as mesmas punições.
o Estatuto é livre, né, dentro dos limites da lei, para poder estabelecer os critérios e meios que essa punição vai ser efetivada. Então, não se espante se houver um Estatuto que tire uma dessas características, ou mesmo se eventualmente a Lei 812 for alterada, retirando ou não essa gradação. Não é uma regra essa gradação, mas a responsabilidade administrativa, naturalmente, ela tem que ocorrer lastreada com o que diz o Estatuto, no que diz a lei, porque é um dos preceitos da administração, a legalidade, a obediência à legalidade. É importante esclarecer ainda e colocar uma citação da Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela fala nos seguintes dizeres, que não há, com relação ao ato administrativo, a mesma tipicidade que caracteriza o ilícito penal. A maior parte das infrações não é definida com precisão, limitando-se a lei, em regra, a falar em falta de cumprimento dos deveres, falta de exação no cumprimento do dever, insubordinação grave, procedimento irregular, incontinência pública. Poucas são as infrações definidas, como o abandono de cargo ou os ilícitos que correspondem a crimes ou contravenções. O que isso quer dizer com isso? Ela estabelece um parâmetro importante aqui, que a sanção administrativa ela não tem o mesmo peso da sanção penal. Isso não quer dizer que ela seja mais branda, porque ela pode trazer sim uma punição que vai gerar até mesmo a exclusão do indivíduo dos quadros da administração. Porém, ela estabelece aqui um paralelo que, muitas das vezes, a punição administrativa ela é mais precisa e a estipulação do que pode ser considerado como falta administrativa é muito mais precisa do que a definição penal, porque a definição penal é abrangente a todos os cargos e funções da administração pública, ao passo que um estatuto pode definir com exatidão e precisão determinada carreira e as funções que nela podem vir a ser passíveis de uma suspensão, de uma advertência ou até exoneração. Portanto, essa colocação é importante para a gente entender que a via administrativa é uma via importante, que tem peso e não tem peso menor do que a penal, embora seus efeitos sejam diferentes, é tão somente isso, diferente. E, justamente insistindo nesse ponto, essa ausência de tipicidade, de infração disciplinar, dá discricionariedade para a administração pública enquadrar a falta funcional dentro dos seus previstos na lei, os ilícitos previstos na lei. Mas isso não significa que ela vai criar uma decisão arbitrária ou algo de trás da orelha, vamos dizer assim. Tem que ter os limites da lei, tá? E o princípio da motivação. O que isso quer dizer? Que os atos administrativos deverão ser justificados com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que lhe sustentam. O que quer dizer, em outras palavras? Significa que mesmo sem o peso de coerção, de cerceamento de liberdade, a tipicidade, a responsabilidade administrativa prevista causa ao indivíduo uma dimensão de especificação, causa no indivíduo, e principalmente no Estado que estabelece essa conduta, uma necessidade de motivação, de ação e reação, onde, para estipular uma determinada falta administrativa, obrigatoriamente eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter fatos e fundamentos que sustentam essa motivação, sob pena de criar-se uma punição administrativa inócua ou que traga prejuízos à própria administração quando da apuração dessa responsabilidade de fato num processo judicial. Então, o que eu quero dizer é, a administração tem a prerrogativa de ser específica, de criar condutas passíveis de responsabilização administrativa, mas deve cuidar de criá-las com motivação, com cuidado e com coerência para impedir que hajam prejuízos ao indivíduo e à própria coletividade. Portanto, a administração tem discricionariedade, mas tem que agir com responsabilidade. Dessa maneira, a aplicação das sanções disciplinares tem que ser fundamentada, tem que indicar as razões fáticas e jurídicas que sustentam essa decisão, observando-se a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Que essas três responsabilidades guardam entre si. Muito embora sejam independentes, a aplicação de uma nem sempre acompanha as demais, mas dependendo daquela que se aplica, existe consequências e implicações. O melhor exemplo delas é quando há a responsabilidade penal. Quando o indivíduo é condenado, por exemplo, por peculato, esta ação
trará repercussão não só na esfera penal, como também na esfera civil, tendo em vista que o indivíduo terá de reparar civilmente os prejuízos causados. Essa conduta por si só também acarreta responsabilização na esfera administrativa, podendo o indivíduo ser até mesmo excluído dos quadros da administração. Porém, muito embora elas possam ser independentes, o indivíduo pode não ser pode ser responsabilizado, por exemplo, na esfera administrativa e não ser na civil, ou ser na civil e na administrativa e não na penal, ele pode ser condenado nas três. O indivíduo pode ser definitivamente responsabilizado civilmente, penalmente e administrativamente. Isso não é considerado bis in idem, ou seja, uma dupla punição irregular, tendo em vista que são esferas independentes, que atacam matérias diferentes e que se destinam a responsabilizar áreas em momentos diferentes. Dito tudo isso, eu deixo os links e as fontes para você. Caso tenha algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de partilhar. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e até o próximo.